वंदे गुरुपदद्वन्द्वं भक्तबिंदसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वंदे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमायुक्तं बिन्दावनं मनोहरम् वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयितगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वृन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्त्ववत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्तो गुरुभक्तियुक्तो भक्तिप्रमोदाक्ष जगोद्वरुण्य ध्येयं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं भीतात्तिहं पुनतपाल्यभवाद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुजित किमपि गपवधू स्वदर्श पूर्णानुरागरससागरसारमूर्तिः साराधिकामयि कदा कृपां करोषि। श्रीकृष्णचैतन्य प्रभुनितानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। आजानुलम्बित भुजौ कनकावदातो संकीर्तनैकवितरो कमलायताक्षौ विश्वाम्बरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषिः त्ववामभागं। नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वरानसीपुरपति भज विश्वनाथं। वागीशजुष्व वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदये संवित् त्वं नृसिंहमहं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे
Hare. Nikhil bhuvana maya chinna vichhinna karti Vibhuda bahula megham mukti mahanta datri Shitilito vidiraga radha radhesha dhani Vilasatu hidi nityam bhakti siddhanta vani Nikhila bhuvano maya chinna vichhinna karti Vibhuda bahula megham mukti mahanta datri Shitilito vidiraga radha radhesha dhani Vilasatu hidi nityam Bhakti Siddhanta Bani Gaudiya Goshtipati, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada disse que mantendo ou preservando todos os sanskaras, anartas, tendências contrárias ao Bhakti, um Sadguru nunca vai iniciar ninguém. Ou seja, mantendo os anartas prévios, todos os problemas prévios daquele discípulo, um Sadguru nunca vai iniciar ninguém. Este é o sistema. Então, Diksha, no outro dia eu estava falando que o significado verdadeiro de Diksha é Divya Gyana, conhecimento transcendental. Como eu estava dizendo, existem 3 tipos de nascimento. O primeiro nascimento é do útero da mãe. O segundo nascimento é ao receber o Gayatri. E o terceiro nascimento é quando eu sou iniciado no Krishna Mantra por um Sadguru. Então, eu estava dizendo que qualquer casta, se a pessoa não tiver sido iniciada, ela é um Shudra. E depois de ser iniciado de maneira apropriada, né, se a iniciação dele não for genuína, eu não estou falando sobre isso. Mas depois que ele se inicia de maneira genuína, você pode ver que tudo se transforma. Então, mantendo, preservando os pecados, os anartas prévios daquela pessoa, um Sadguru jamais vai iniciar ninguém. Até mesmo aqueles grandes devotos, eles dizem que se alguém estiver totalmente ocupado em Krishna Bhajana, automaticamente o seu coração vai se transformar e vai se tornar puro. Na verdade, nós podemos nos lembrar de quando Mahaprabhu falou para o genro de Sarvabhauma Bhattacharya, naquela época o nome dele era Amogha, e Amogha estava expressando alguma inveja, um sentimento muito ruim para com Mahaprabhu. Então ele estava para morrer e Mahaprabhu quis salvá-lo. Ele estava morrendo de cólera. Então, Mahaprabhu tocou o coração de Amogha e disse: Sahoje nirmal ei brahman hridoy maschat chandal kene iha basaila pavitra stan kene apavitra koila. Aqui ele deu uma indicação muito clara. O que Mahaprabhu quis dizer? Que, usualmente, um verdadeiro Brahmana, o coração dele é sempre puro. Então, por que você está convidando a inveja para entrar? É muito natural que o coração de um Brahmana seja puro. Então, por que você está convidando este anarta, ou seja, essa inveja? Assim você está contaminando seu coração. Então, por meio dessa indicação,
Mahaprabhu quis dizer que Krishna pode se sentar num coração limpo. Krishner basati ei yoggosthal hoy, massajya chandal kene iha basaila, pavitra sthan kene apavitra kaila. Mas Krishna nunca vai se sentar num local contaminado. Então Mahaprabhu quis dizer que o coração de um Brahmana genuíno é muito limpo, aonde Krishna pode se sentar. E por meio da lila de limpeza do Gandhita Mandir, Mahaprabhu nos mostrou que se a gente não limpar o nosso coração, nós não podemos convidar Krishna para entrar. Então, pela bênção de Anantadeva, se nós estivermos conectados com Anantadeva, nós podemos entender tudo. Mas se perdermos essa conexão com Anantadeva, nós não poderemos entender nada, nem mesmo Siddhantas muito simples. Então, por meio dessa lila, Mahaprabhu quis dizer que o coração de um Brahmana é muito puro. Então, qual é o sintoma de um Brahmana? Eu já disse ontem que Arjavo Brahmani Shakshat Shudre Anarjava Lakshanam. Arjavo Brahmani Shakshat Shudre Anarjava Lakshanam. Shudro is always, Gautama Muni, ele disse que um Shudra está sempre se abrigando na falsidade, enquanto um Brahmana está sempre se abrigando na verdade absoluta. Também, eu estava falando o caso do descobrimento de Nilmadhav. O nome daquele Daitapati era Bishwavasu. E Vidyapati chegou lá. Eu estava explicando essa questão. Então, o Siddhanta final é que não importa se alguém está vindo de uma família Vaishya ou se alguém vem de uma família Shudra, isso não importa, porque se a pessoa fizer Krishna Bhajana, não há nenhum problema. Jai Krishna Tattvavetta sei Guru hoy. Jai Krishna Tattvavetta, who is going to know, feel this. Jai Krishna Tattvavetta, ou seja, a pessoa que tiver o conhecimento, que tiver a realização íntima. Jai Krishna Tattvavetta sei Guru hoy. He become Guru, he can act as Guru. De todos os tópicos da consciência de Krishna, essa pessoa pode se tornar Guru. Varnanam Brahmano Guru. In all, Vaishya, Shudra, Kshatriya, apesar de que, usualmente, a regra é que o Brahmana é o Guru de todas as castas. Ou seja, entre todos os Varnas, o Brahmana é o Guru, mas quem é um Brahmana, quem é um Shudra? Eu já estou falando desses Siddhantas há vários dias. Então, na verdade, a questão é que nós podemos aplicar esse conceito de que Brahmana é o Guru de todos. Mas, no caso de alguém ser um Vaishnava, ele pode ser o Guru até de um Brahmana, não há dúvida sobre isso. Então, o sistema do Deva Varnashram é muito científico, mas se a gente for corromper esse sistema, isso pode criar grandes problemas. E eu também disse que, atualmente, em Kali Yuga, é muito perigoso e é muito difícil você identificar quem é um Brahmana, quem é um Vaishya, mas nós devemos tentar fazê-lo. That Sreyanu Sadharma Vigunaho Paradharmat Sanastitat Sadharme Nidhanam Sreyo Paradharma Bhayavaha. Sreyanu Sadharma, if somebody going to follow his own duty, eu disse ontem que se alguém for seguir o seu próprio dever de acordo com as suas qualidades, as suas inclinações pessoais, ou seja, todos devem seguir aquilo que é apropriado para ele nesta vida, e se ele seguir essa pessoa, gradualmente
ele pode ser beneficiado no futuro. Mas se essa pessoa for ignorar as regras e quiser fazer o dever que é prescrito para outras pessoas, isso é muito perigoso. Mas esta regra só é aplicável no meio social, não no meio Vaishnava. Se você vê alguém que foi iniciado por um guru genuíno, a pessoa está tentando fazer o bhajana perfeitamente. Então, no estágio preliminário, pode haver algum problema. Então é por isso que Srila Prabhupada quis dar para eles um cordão bramínico para apontar que eles deveriam se tornar pelo menos brahmanas. Se você estiver mantendo uma conduta de um Shudra, então não será possível avançar. Então, qualquer pessoa que seja iniciada no Krishna Mantra, ela deve praticar e gradualmente ir progredindo, se libertando das amarras materiais, e nenhum problema vai tocá-la. Não estou falando sobre aquelas Nityasiddhas, aqueles que são eternamente puros, mas esse é o processo com as almas condicionadas. Primeiro elas devem se tornar brahmanas, então elas podem se tornar Vaishnavas. Dessa maneira, eu estava dizendo que no Srimad Bhagavatam, eu estava dando esse exemplo do Srimad Bhagavatam, que todos os 81 filhos de Rishabhadeva, Rishabhadeva estava agindo como um kshatriya, e dos 100 filhos dele, Jabiyasam ekasitir Jayanteya. Jayanteya means Jayanto, wife of Rishabdev. So Jabiyasam ekasitir Jayanteya Pituradeshokara Mahasalina Mahashotriya Yoga Silaha Karma Vishuddha Brahman Babhuva. They become Brahman. Então, dos 100 filhos, 81 se tornaram brahmanas. Eles eram especialistas em Yagya, conheciam plenamente os Vedas, Vedanta. Então, podemos dar mais e mais exemplos. E, na verdade, em Kali Yuga, é praticamente impossível identificar quem é um kshatriya, quem é um brahmana. Mas Prabhupada quis reestabelecer este Deva Varnashrama para que a gente possa entender quem está em qual estágio. So if Dibbogyan, the Diksha, this procedure, I was just Então, no início eu estava falando que mantendo todos os pecados, os anartas de um discípulo, um guru genuíno jamais vai iniciar alguém. Este não é o sistema. Então, o significado verdadeiro de Diksha é Divyagyana. É um conhecimento transcendental que vai eliminar todas as reações pecaminosas passadas da pessoa. Então, a pessoa pode ir prestando serviço a Shiguru e por meio desse Divyagyana, o conhecimento transcendental já manifestou dentro do coração dessa pessoa, então não pode haver nenhum problema em seu caminho. E no Haribhakti Vilasa está escrito
Que como é possível uma pessoa transformar o seu humor, tudo? Mas, na verdade, isso é possível. É uma reação. Yatha kanchanatam jati kangsam rasavidhanataha. Just as if kangsam, bell metal, Ele dá essa analogia. Assim como um metal impuro é transformado em ouro, Jatha kanchanatam yati kangsam rasa vidhanataha. na química, existe uma certa reação entre algumas soluções. Então, por meio dessa solução química, este metal que é impuro pode se transformar em ouro. So, yatha kanchanatam yati kangsam rasa vidhanataha tada diksha vidhanena dijattam jayate ninam. So, this way, bonded soul, when inclined unto Similarmente, uma alma condicionada, quando ela se inclina aos pés de lótus de Sadguru, e Sadguru a inicia, ou seja, por meio dessa diksha, desse sanskara, toda a inclinação dessa alma condicionada pode se transformar. Este é o procedimento. There is so many arguments there actually. So, Shudraha Ashudraha Sudrakalpahi Brahmanaha Kalisambhavaha Tesham Agama Margena Suddhir no Srautovatmana. In Kalikal, there is Shokra Parampara. Então, em Kali Yuga, este Shokra Parampara, ou seja, essa linhagem genética, não é um modo apropriado para você. Você não vai conseguir achar pureza através deste método genético, né? Você vai ver que todas as pessoas nascem Shudras. E apenas por meio do processo do Pancharatra, a iniciação com um guru genuíno, então é possível que a pessoa transforme as suas inclinações, depois de tomar diksha, de seguir um guru genuíno, e gradualmente a pessoa pode desenvolver tudo. Não há outro caminho. Então, no Gita tem algumas instruções. So, though sadharma is not, good for him, he thinking so, but still, então, according to his nature, he can go o Gita está falando que, mesmo que a pessoa não ache que o seu próprio dever seja bom para ela, a pessoa deve seguir o seu próprio dever e isso vai ser bom para ela. O que não é bom é a pessoa se desviar do seu próprio dever e fazer o dever de outra pessoa. Ahankara vimuratma karta aham iti mannate. According to previous sanskar, all jivatma, they are showing their activities, everything, their mood, according to previous sanskar. Então, todas as almas condicionadas estão agindo de acordo com as suas impressões passadas. O Gita diz que, na verdade, tudo acontece, tudo é operado pelos modos da natureza material, as gunas, mas elas acham que estão fazendo as coisas. Então, eu também estava falando sobre esse hibridismo, ou seja, mistura de castas. Isso também pode criar um grande problema. Toda pureza vai se perder.
women they become contaminated. E assim as mulheres se tornam contaminadas. Any Shudra can marry Brahman. Ou seja, se todo Shudra puder casar com o Brahmana puder casar com o Vaishya, dessa maneira eles podem ser contaminados e criar grandes problemas. Sankara narakayoivo kulagnanam kulassacha patanti pitorohi esham lupto pindo doko kriya. If their heredical factor is not maintained properly, então, se esse fator hereditário não for mantido de maneira apropriada, então aqueles ancestrais não vão receber as suas oferendas. Isso cria um grande problema para toda a humanidade. Utsanno kula dharmana manussanam janardano narake niyatam vasa bhavati iti anussusrama. Utsanno, if there is destruction of heredital factor, then there is big problem. Krishna diz isso, né? Com a destruição da linhagem familiar, todos esses ancestrais vão acabar no inferno. So, kulokshaye pranasanti kulodharma sanatanaha sanatan kulodharma, traditional kulodharma they can break, and dharminaste kulam, when total system is destroyed, quando todo esse sistema familiar for destruído, isso cria um grande problema. Tudo é perdido. Então agora, se Krishna Bhagavan diz que é a regra na sociedade, que aquelas grandes personalidades que seguem todas as regras sociais, ou seja, aquelas pessoas importantes na sociedade, ou seja, importantes no sentido que elas seguem o Dharma, os deveres sociais. Jad acharati sestos tattat devetaro yanaha sajat pramanam kurute lokahas tadanu vartate. Yad acharati sestos tattat devetaro yanaha sajat pramanam kurute lokahas tadanu vartate. Krishna Bhagavan speaking. Krishna Bhagavan diz que aqueles que são líderes na sociedade, eles inspiram todas as outras pessoas da sociedade. Então Bhaktivinoda Thakur escreveu que todos nós, hoje em dia, somos reis no nosso próprio reino. Então, quem é que vai governar a quem? Então, este é o problema hoje em dia. Então, a questão é, né, o Hari Bhajana é algo totalmente separado, mas a sociedade, em geral, deve ser regulada pelo Varnashrama Dharma. Generally, all the social system should be guided, should be controlled by this Daiva Varnasam Dharma. But Hari Bhajan, it is totally different, I told you. Toda a sociedade deve ser regulada pelo Varnashrama Dharma. Mas Hari Bhajana é algo totalmente separado. Os Vaishnavas estão numa posição que não pode ser comparada nem mesmo com a dos Brahmanas. According to their nature, all important personality in the society like Janak Maharaj. Mas a regra geral é que aquelas personalidades importantes como Janaka Maharaj, Ambarish Maharaj, Ramachandra, eles vivem de tal maneira que as pessoas comuns podem se inspirar em suas ações e fazer algo positivo. Então, através do próprio comportamento, eles estão regulando, controlando toda a sociedade. Mas alguém pode perguntar, se a gente vê que alguém está num estágio de Shudra e um Maharaj disser, venha para a mata, venha servir na mata, esse Maharaj disserá, você pode vir para a mata e tomar prashada, você vai ter tudo aqui. Mas se atualmente o estágio dessa pessoa
ainda não é bom. Ou seja, eu posso mostrar para vocês incontáveis casos assim. É isso que está acontecendo hoje. E é por isso que há tantos problemas hoje nas matas, nos templos, porque aqueles que estão indo pregar, talvez a pregação deles não seja perfeita. E aqueles que estão ouvindo o Harikatha, talvez não aceitam o Harikatha. Então, quem é que pode julgar em qual estágio cada pessoa está? Então, não é apropriado que, suponha que você seja Shudra, você está em Tamaguna, e alguém vem e te instrui, você deve abandonar o seu dever, vir comigo e ficar no templo. Se a pessoa der esse tipo de orientação, isso pode gerar um grande problema, porque aquela pessoa ainda não está num estágio maduro, como ela pode ir para o templo? Então, Krishna Bhagavan diz: ele diz, ó Partha, ó Arjuna, eu não tenho nenhum dever neste mundo material, mesmo assim eu estou fazendo. E por quê? Porque se eu não fizer nada, as pessoas vão seguir o meu exemplo e vão seguir na direção errada. Então, Krishna Bhagavan está dizendo para Arjuna, ele diz, neste mundo eu não tenho nenhum dever, mesmo assim eu estou seguindo algum dever. Nami parthasti kartavyam trishu lokeshu kinchana nana vyaptavyam batma eva cha karmani. So, actually, Arjuna, there is no duty. Então ele diz, Arjuna, eu não tenho nenhum dever nesses três mundos. Tampouco há nada nestes mundos que eu deva alcançar, porque eu sou totalmente pleno. Mesmo que Krishna tenha esse estado de plenitude, ele ainda quer trocar sentimentos com novos e novos devotos. E não só Bhagavan, mas aqueles devotos elevados também estão sempre plenos. A única insatisfação que existe neles é aquele sentimento, eu não consigo fazer bhajana. Assim como Madhavendra Puripada que falou este verso, e Ramachandra Puri quis aconselhar Madhavendra Puripada, falou, Gurudeva, por que você está chorando? Você é Brahma. Você deveria entender, porque Ramachandra pensou que Gurudeva estava num estado de ignorância. Então Madhavendra Puripada ficou muito bravo, falou, seu tolo, saia da minha frente. Eu não estou conseguindo experimentar Krishna Prema, eu não estou vendo Krishna, e é por isso que eu estou lamentando. Então eu não quero ver a sua face mais na minha frente. Se eu ver a sua face, isso vai ser uma punição para mim, então vá embora. Então, quando Madhavendra Puripada estava chorando, isso se chama Vipralamba Bhava. Não é nenhuma demanda, nenhum desejo material. Vipralamba Bhava, essa saudade, essa separação do Senhor, é o que é esperado para todos os devotos Gaudiya no estágio último. Mas eu estou falando aqui sobre o Deva Varnashrama porque, enquanto nós estivermos no estado condicionado à matéria, nós devemos seguir esse Deva Varnashrama. Enquanto estivermos nesse estado condicionado, nós temos que seguir o Varnashrama Vardhama. Mas, quando a gente subir
até um certo nível, então aí sim o Deva Varnashram não vai ser mais aplicável. Aí a gente vai entender o que Mahaprabhu quis dizer sobre a nossa verdadeira identidade como servos de Krishna. Mas, enquanto nós formos almas condicionadas, nós devemos seguir o Deva Varnashram. Do contrário, pode-se criar grandes problemas. Então, Krishna falou para Arjuna, eu não tenho nenhum dever nestes mundos e não tem nada que eu devo alcançar nestes mundos. Mesmo assim, eu estou agindo. Por quê? Porque se eu parar de seguir o meu dever, todo o sistema pode se romper. Jodi aham no bharteyam yatu karma tanditaha. Boljen jodi hi aham no bharteyam yatu karma matindritaha mamo vatmanu vartante manushvaha partho sarvasaha. Because he is Supreme Lord. Porque ele é o Senhor Supremo. In that case, all common men can follow him. E então, o que ele fizer, as pessoas comuns vão segui-lo. Então ele diz, se eu não cumprir o meu dever, automaticamente todo mundo vai me seguir e vão convidar grandes problemas para a sociedade. Então, Krishna Bhagavan está dizendo que apenas para organizar todo o sistema social, ele diz, se eu não cumprir o meu dever, se eu não mostrar um idealismo para as pessoas, then there can be big disturbance in the society. Isso pode criar um grande distúrbio na sociedade. Pode ocorrer essa mistura de castas, as pessoas vão andar na direção contrária e vai romper todo o sistema social. Bhagavan Sri Krishna speaking, both those who are innocent people, those they have no knowledge, they are in ignorance. All the time they are in ignorance. Então Bhagavan Sri Krishna está dizendo que se as pessoas atualmente estão na ignorância, você não deve perturbar essas pessoas. Se você quiser motivar essas pessoas de maneira errada, elas vão se desviar do seu próprio dever. Elas vão parar de fazer o seu próprio dever. Ou seja, elas não têm elegibilidade ainda para fazer outros deveres. E você também não está em posição de ajudá-los. Você não é um sadhguru. Então, conheço muitos casos de uma pessoa que agora está totalmente apegada à vida familiar. Então, um acharya vem e faz uma proposta. Olha, vem, eu posso te tornar o responsável, presidente do templo. Posso te ajudar. Então venha para a mata, venha para o templo. Então ele vem e o filho daquele homem também estava se sentindo mal, a esposa se sentindo mal ali. Então, se a pessoa puder libertar, ou seja, elevar a consciência de um Shudra, não há problema. Mas se a pessoa não estiver em condição de libertar essa pessoa, ela não deve desviar essa pessoa do seu próprio dever e trazer para o templo. Ou seja, a pessoa vai vir para a mata com um comportamento, um pensamento de Shudra e vai criar problemas. Então, Prabhupada diz, ele disse que esta vida dura apenas 2 dias. Então, todos vocês devem servir juntos sob o mesmo refúgio
desse Ashraya Vigraha, deste Guru Tattva. Então, alguns grupos interpretam de maneira equivocada. Eles querem dizer que Milya Misha, ou seja, servir juntos, eles estão interpretando, eles estão dizendo, Maharaj, está escrito, Prabhupada falou, Milya Misha, vocês devem servir juntos. Então, pode haver várias perturbações, mas não é assim. Vocês têm que voltar para a época de Prabhupada, como Prabhupada costumava agir. Vocês não devem fazer uma interpretação equivocada. Milya Misha significa que quando há um devoto elevado na mata, né, você quer dizer que você pode fazer o que você quiser, agir contra os princípios védicos, e o devoto elevado não pode fazer nada. Mas esse não é o significado de Milya Misha, do que Prabhupada quis indicar. Na verdade, o significado disso, de servir juntos. Vocês podem se lembrar que 2 ou 3 dias atrás eu estava falando que alguém falou para Prabhupada, falou, por que você não sai e chama, traz todas as pessoas de fora para tratá-las dentro da mata? Prabhupada diz, não, tudo bem, mas pelo menos as pessoas devem admitir que nós estamos doentes. Ou seja, havia aqueles 2 brahmacharis gerando algum problema, mas pelo menos eles admitem que são pacientes, que estão doentes, que estão recebendo um tratamento. Então, pelo menos deve haver essa disposição. Mas as pessoas comuns, elas não têm submissão. E o que dizer de submissão? Elas não estão nem pedindo para Prabhupada alguma ajuda. Então, quando você sai para pregar, como se você estivesse indo para o mercado e traz lixo, ou seja, trazendo shudras, vários elementos inapropriados e dando roupas de sannyasi para eles, o que você vai esperar disso? Então, Prabhupada nunca quis agir ou dizer algo assim. Então, Milya Misha, servir juntos, não significa que todos podem fazer o que quiserem, como se fosse uma boate, podem beber vinho e dançar, e você deve permanecer em silêncio para agir como um Paramahansa. Não é isso. Então, Prabhupada diz que Goshti Bhajana, ou seja, servir a Krishna em conjunto, é uma grande vantagem quando a gente pode ver Prabhupada, a gente pode ver Srila Keshava Maharaj, quando a gente pode ver Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, ou vários outros devotos elevados. Porque, neste caso, durante o dia você vai poder vê-los, você vai poder receber os remanentes deles, você vai poder ouvir o Harikatha deles. Então, Prabhupada quis dizer que você deve regular a sua vida, você não deve fazer o que você quiser, você deve controlar o seu comportamento. Então, dessa maneira, Goshti Bhajana, a adoração em conjunto, é muito importante, é muito útil, especialmente em Kali Yuga, desde que você siga as regras e regulações estabelecidas por Prabhupada e Bhaktivinoda Thakur. Se você não for seguir as regras estabelecidas por Prabhupada e Bhaktivinoda Thakur, então você vai somente estabelecer como uma boate. Eu digo que é um clube de Kali. Eles podem dormir até as 8, até as 7 da manhã. Não precisa assistir o Arati, porque a prachada vai vir do hotel, Gurudeva vai nos servir. De toda maneira, Gurudeva nos dá roupa, nos dá dinheiro, nos dá prachada.
e a gente pode depositar o dinheiro no banco. Este não é o sistema. Prabhupada nunca quis nos indicar isso. Prabhupada quis criar uma facilidade para eles. E vocês ficariam muito surpresos, vocês nem acreditariam por que Prabhupada estava agindo dessa maneira. Posso dar um ou dois exemplos? Quero voltar a este ponto. Então, um dia, a mãe, Bhagavati Ma, mãe de Prabhupada, e uma irmã dele, bem mais velha, vieram sem aviso prévio para visitar Bimala Sarasvati. E havia um brahmachari. Dois casos eu quero contar. Um ouvi de Guru Maharaj e outro de outro Vaishnava. Exemplos práticos. Então, quando elas vieram, aquele brahmachari quis sair do quarto. Prabhupada estava sentado fazendo algum serviço e, naquele momento, sem nenhum aviso prévio, Bhagavati Ma e a irmã mais velha, que era bem idosa já, vieram ver Prabhupada sem aviso prévio. Elas vieram e aquele brahmachari quis sair do quarto. Então, Prabhupada indicou, falou, não, sente-se aqui, fique sentado. Então, elas falaram alguma coisa com Prabhupada diante daquele brahmachari e depois Prabhupada falou com o brahmachari, você queria que eu caísse? Você quer me fazer cair? Ou seja, ao sair do quarto? Então veja os ensinamentos de Prabhupada. Outro incidente que eu posso dizer na Chaitanya Math, a irmã de Prabhupada, que já era bastante idosa, talvez tinha quase 60 anos, e Prabhupada estava na biblioteca fazendo algum serviço, ela entrou lá, e Prabhupada começou a gritar, não há ninguém aqui, não há ninguém aqui. Então Guru Maharaj pensou, o que está acontecendo? Então ele entrou e viu que a irmã mais velha de Prabhupada tinha ido lá para falar algo com ele. Dessa maneira, Guru Maharaj pode entender que Prabhupada é muito cuidadoso, de modo que quaisquer das atividades de Prabhupada não criem nenhuma dúvida em ninguém. Então, este deve ser o sistema. Aqueles que são grandes acharyas, eles são exemplos na sociedade, eles vão nos guiar. Então a vida deles deve ser regulada de maneira que nós possamos seguir o seu exemplo a cada passo. Sem isso, se não houver um idealismo na frente de uma alma condicionada, então essa alma condicionada não vai ter essa inspiração, essa força para seguir. Então, existem dois tipos de acharan, de conduta. Uma é acharan interna, a outra é acharan externa. Acharan externa significa que nós temos que seguir com muito cuidado. Quando Haridas Thakur estava fazendo bhajana em Benapol, então, sem nenhum aviso prévio, aquela prostituta Lakshahira, ela veio até o bhajana kutir dele, a cabana dele, e naquela situação, Haridas Thakur quis libertá-la, mas preste atenção, se Prabhupada estivesse lá no lugar de Haridas Thakur, certamente, Prabhupada estava agindo como um grande acharya, um exemplo. Então, Prabhupada não teria feito a mesma coisa. Aquela
mulher não poderia permanecer lá. Haridas Thakur é uma personalidade excepcional e ele quis estabelecer este exemplo diante de nós. Ele é Nama Acharya. Então, Prabhupada nos deu vários exemplos também que eu posso contar para vocês. Então, nessa situação, Haridas Thakur quis estabelecer este exemplo notável na frente de nós, mas usualmente isso não é possível. Eu posso contar para vocês, então voltar para a nossa discussão principal. Então, um dia, uma discípula de Prabhupada quis falar algo para Prabhupada sozinha. Essa discípula estava pedindo permissão. Prabhupada, eu queria falar algo pessoal para você. Não posso falar na frente das pessoas. E Prabhupada falou, não. O que quer que você queira falar, você tem que falar na frente das outras pessoas. Eu não vou te dar essa oportunidade. Dessa maneira, a cada passo, nós podemos ver esse tipo de personalidade. Então, por isso que a posição de Prabhupada como um Acharya é incomparável. Então, o que Prabhupada quis nos mostrar é muito importante, nós devemos seguir o seu exemplo. Então, o que eu quis dizer? Que, em nome de serviço conjunto, se você quiser fazer uma agenda, um plano, Maharaj, a gente deve se juntar, então nós não devemos ver os erros dos outros. Mas o que você quer dizer com isso? Uma alma condicionada, ela nunca pode ver as suas próprias falhas. Uma alma condicionada está sempre vendo as falhas, os erros dos outros. Mas, quando um Guru Vaishnava está vendo as minhas falhas, ele está me ajudando a progredir no bhajana. Isso não significa estar criticando. Isso não significa que ele está me insultando. Eu não devo pensar dessa maneira. Então, eu posso dar um exemplo. Se um brahmachari estiver... Existia um brahmachari na Chaitanya Mata adorando a deidade há muito tempo. E Prabhupada pôde entender a situação, que aquele brahmachari, devido à má associação, aquele brahmachari estava descendo a consciência dele dia após dia. E Prabhupada pôde perceber a hipocrisia daquele brahmachari. Então, se alguém manter essa hipocrisia, não há como ajudar tal pessoa a sair de Maya. Então, um dia Prabhupada estava fazendo bhajana no seu Bhajana Kutir, no seu quarto na Gaudiya Mata, na Chaitanya Mata. E um dia, era de manhã, em torno de 4:30 da manhã, o Bhajana Kutir de Prabhupada é Bhajana Kutir Bhavam, Bhakti Kutir Bhavam. Então, naquele momento, Prabhupada se levantou e foi andando rapidamente até o templo. E lá no templo, ele inclinou a deidade de Gauranga Mahaprabhu e achou debaixo da deidade várias cartas de amor. E aí o pujari, que estava adorando a deidade, ficou muito assustado. Ele falou, que é isso? Prabhupada foi, inclinou a deidade de Gauranga Mahaprabhu e debaixo do pé da deidade, ele achou várias cartas de amor. E imediatamente ele falou com o pujari. Imediatamente ele falou, saia daqui, você não pode ficar aqui. Então, Prabhupada não pode permitir essa hipocrisia, essa duplicidade em nós. Prabhupada pode nos ajudar. Se nós formos muito fracos, não conseguirmos
progredir no nosso bhajana, repetidamente estamos fazendo algum erro, Opichet suduracharo bhajate mamannavag sadureva samantabha sammag vyavasvito hisha. Now his brain is well organized, he is not como se going to diz take help. neste verso do Gita, aquele devoto que está com a mente organizada, ele não está mais praticando yoga, jnana, nenhum outro procedimento. A mente dele já está organizada, ele entendeu que Krishna é a única solução, mas ele é muito fraco e dia após dia está cometendo erros. Então, Bhaktivinoda Thakur diz que isso pode ser perdoado. Pode ser perdoado porque os sadhus elevados podem ajudá-lo a sair dessa situação. Mas isso não significa que a pessoa pode seguir cometendo erros de propósito. E apoiando neste verso, ela mostra, está lá o verso Apite Suduracharo, então você não pode me castigar. Então, existe uma diferença entre essas duas situações. Com a ajuda deste verso Apite Suduracharo, algum sannyasi, algum devoto quer fazer todas as atividades antidevocionais e provar que o seu comportamento está de acordo com o Gita, mas esse não é o comentário de Vishwanath Chakravarti Thakur e dos grandes santos. Então, se nós temos 100% de fé de que Krishna Bhajana é a única solução, mas nós somos fracos para seguir, nesse caso, Prabhupada pode nos ajudar. Então podemos citar o exemplo de Ajamila. Ajamila, na verdade, era um Brahmana. Mas como eu posso dizer que Ajamila era um Brahmana? Ou seja, ele era uma pessoa muito simples, honesta, costumava adorar Shalagram Shila, costumava respeitar todos os mais velhos. Ele tinha um caráter, um comportamento de Brahmana. Mas, por conta da má associação, dia após dia, ele caiu da sua posição e se tornou pior do que um Shudra. Então, nós não podemos dizer que eu vou chegar no estágio de Brahmana e não possa cair mais. Ou seja, eu já recebi a minha Japamala de Gurudeva, eu tenho meu cordão de Tulasi de Gurudeva. Eu não posso, por isso, afirmar que eu sou um devoto, que eu não sou um Shudra. Então, existem incontáveis exemplos que a gente pode dizer que, se apoiando na Japamala, em Tilaka, cordão de Tulasi, nós podemos fazer o que nós quisermos. E é por isso que Bhaktivinoda Thakur escreveu um artigo no qual ele indicou, ele falou, devotos, nós devemos ser muito cuidadosos, porque a maioria de nós está tomando iniciação de algum Gurudeva. Nós também estamos seguindo Ekadasi, etc. Estamos seguindo votos, mas ninguém está calculando quanto progresso nós estamos fazendo. Agora, devido à pandemia, todos têm tempo suficiente, mas as pessoas vão dizer, Maharaj, nós não temos tempo para cantar. Mas agora você tem tempo suficiente. Você tem tempo para dormir, para comer, mas não tem tempo para cantar. Então, Bhaktivinoda Thakur estava dizendo, devotos, a maioria de nós estamos recebendo iniciação, pelo menos externamente nós estamos recebendo iniciação de algum guru, de algum acharya. E nós também estamos seguindo Vaishnava Vrata, ou seja, Ekadasi. Estamos usando as nossas roupas de açafrão, verde, azul, roupa de sannyasi. Depois disso, nós não estamos avaliando, nós estamos refletindo sobre quanto de progresso nós fizemos na nossa vida devocional.
Então, Bhaktivinoda Thakur nos diz que nós estamos cometendo ofensas aos pés de lótus de Guru, Vaishnava, Bhagavan, Dham, Nam, ao mesmo tempo. Muitas ofensas, muitas aparadas. Sabendo ou não, nós estamos cometendo ofensas aos pés de lótus de Guru, Vaishnava, Bhagavan, Dham, Nam, o tempo todo. E é por isso que, devido a essas aparadas, nós não conseguimos progredir no nosso bhajana. E devido a essas aparadas, nós podemos cair, a nossa consciência vai cair. E como você pode saber que você está cometendo a parada? Anteriormente você queria fazer bhajana, mas agora você não tem mais motivação. Você deve saber, certamente é porque alguma ofensa você cometeu. Devido à parada, às ofensas, é que você não tem inspiração, motivação para fazer serviço devocional e, ao mesmo tempo, a sua consciência vai se tornando mais e mais densa. Então, se alguém quiser dizer que nós recebemos iniciação de um guru, estamos numa vestimenta açafrão, o que está escrito no Shastra e o que Bhaktivinoda Thakur também escreveu em um artigo é que tudo depende do seu bhajana. Ou seja, suponha que um chefe de família faça um bhajana muito bom, mas eu seja um sannyasi caído. Então, externamente, ninguém vai entender a posição de cada um de nós. Mas Bhaktivinoda Thakur diz que se um chefe de família, como o próprio Bhaktivinoda Thakur, está fazendo um bhajana muito bom, ninguém poderia entender que ele é um grande sadhu. Então, mesmo sendo um chefe de família, ele estava fazendo bhajana o tempo inteiro. Mas aqueles que não estão fazendo bhajana, mas estão apenas fazendo uma demonstração de usar uma roupa açafroada, etc., eles geram problemas dentro da comunidade. Então, Goshti Bhajana, o serviço devocional em conjunto, pode nos ajudar muito. Então eu posso dizer como o Prabhupada costumava organizar toda a associação dos devotos. Então deve haver alguém na mata que vai cuidar de todos os devotos. Não é que as pessoas possam fazer o que elas quiserem e eu vou trancar o meu quarto cantando Harinam. Qual seria a utilidade do Goshti Bhajana, então? Goshti Bhajana, Bhajana em conjunto, significa que aquelas almas elevadas vão nos ensinar, vão nos dar um exemplo, vão tentar regular a nossa vida. E nós vamos gradualmente cumprir as suas ordens, vamos ouvir o seu Harikatha, e dia após dia nós podemos progredir no nosso bhajana. Isso é Goshti Bhajana. Mas suponha que numa Gaudiya Mata haja 2 devotos elevados e talvez haja 25 almas condicionadas, talvez em roupas açafrão, roupas brancas. Então, esses devotos elevados vão regular todo o sistema. Dessa maneira, é possível que, por meio desse Goshti Bhajana, as pessoas vão poder ter o darshana dos sadhus, vão poder fazer perguntas, ouvir Harikatha. Dessa maneira, o Goshti Bhajana pode te ajudar. Mas se hoje em dia você vê que não há ninguém, ou seja, você está apenas abrindo um hospital, mas dentro deste hospital você traz todos os tipos de pacientes, de doentes e não tem nenhum médico. Você traz todos os pacientes de todos os lugares, recebe eles no Hospital Gaudiya, mas não há nenhum médico, não há nenhum remédio. Então, o que vai acontecer? Então, as pessoas podem ficar bravas comigo. Mas o que eu estou dizendo é 100% verdadeiro.
Eles estão fazendo alguma manipulação e agora que a situação está totalmente fora de controle, eles me chamam. Maharaj, precisamos de você. Enquanto eu já falei 20 e tantos anos atrás, olha, Maharaj, você deveria seguir dessa maneira para poder dirigir uma Gaudiya Mata como deve ser. Mas você não quis aceitar, você achou que eu era um homem louco? E agora a situação está fora de controle, o que eu posso fazer? Então, não me leve a mal, me perdoe, mas é a mesma situação. Todas as sociedades estão admitindo, recebendo almas condicionadas, ou seja, um tem malária, um tem cólera, um tem febre tifoide, um tem alguma outra doença, e estão todos ficando no mesmo local. E o que falar de corona? A pessoa deve manter 1 quilômetro de distância da outra. Mas eles estão todos juntos e assim vão espalhar a doença do coronavírus e não há nenhum médico lá. Essa é a situação hoje em dia. Eu não estou criando nenhuma história, você pode ir e verificar. Então, é por isso que Prabhupada quis dizer com muita clareza que ele gostaria de ter feito 50 Gaudiyas Matas vivas, porque Gaudiyas Matas vivas, ou seja, devotos puros, eles podem andar pelo mundo, podem falar Harikatha, eles têm uma conduta refulgente, exemplar. Sajat pramanam kurute lokahas tadanavartate. So common people can follow them. Ou seja, as pessoas comuns podem seguir o exemplo dessas pessoas. Então, hoje no presente há uma má administração e não há esses exemplos. É por isso que eu estava dizendo que hoje em dia todos nós somos reis do nosso próprio reino. Então, quem vai seguir quem? Então você sabe que Srila Vamana Maharaj é uma personalidade elevada, mas por que eu vou obedecê-lo? Não, eu sou preocupado com alguma política. Então, hoje em dia, no mundo inteiro, há uma doença se espalhando, essa má administração. Não apenas isso, mas suponha que quando você veio na mata, você apenas tinha uma doença, você só tinha cólera. Então você deveria tratar a sua cólera. Mas agora você está ficando com um devoto, perto de um devoto que tem malária. Então, em 2, 3 dias você agora tem 2 doenças. Então agora você tem cólera e malária. E o paciente que tinha malária agora tem cólera também. Dessa maneira, essa contaminação está se espalhando e não há como você solucionar. Porque se não houver uma super personalidade que pode regular essas pessoas, a pessoa pode ser brahmachari, mas está se misturando com mulheres. Ela fala, oh Maharaj, não há problema, é só uma noite. Um brahmachari, um sannyasi pode falar dessa maneira. Então esse é o procedimento que eles estão mantendo. Então como nós podemos esperar que eles vão progredir em bhajana dessa maneira? Isso não é uma brincadeira. Não é uma brincadeira que, em nome de Haribhajana, eu vou te receber e você vai começar a fazer um comércio com a sua roupa branca, sua roupa safrão, fazer um comércio com isso. Então, por favor, tentem entender. Prabhupada nunca quis expulsar ninguém por fraqueza, mas a pessoa tem que admitir, eu sou fraco, Prabhupada, por favor, me ajude. Então, eu já disse vários exemplos disso para vocês. Então, Prabhupada pode ajudar, Bhaktivinoda Thakur, Guru Varga pode nos ajudar, desde que nós sejamos sinceros.
Então, Guru Varga quer nos ajudar, mas quem é que pode aceitar a ajuda deles? Então, em nome do Deva Varnashram, nós não podemos permitir que atividades contrárias aconteçam. Do contrário, todo o sistema social pode ruir. Então, Krishna diz para Arjuna, ele diz, todas as pessoas, elas me seguem porque eu sou o Senhor Supremo. Eu sou a causa de todas as causas. Então, se eu não seguir o meu dever, todo o sistema vai ruir. Se eu não seguir o meu próprio dever, eu seria responsável pela destruição completa da sociedade. Mas eu estava dando um exemplo. Suponha que você sai para pregar. E quando você sai para pregar, você deve manter em mente o tempo inteiro o sistema científico do Deva Varnashram. Ou seja, se você saiu para pregar, eu tenho que ter certeza que você é um Brahmana transcendental. Você deve ser pelo menos um Madhyama Adhikari, um devoto intermediário. Chama de Madhyama Adhikari, né? Ou seja, se ele não for um Madhyama Adhikari, ele ainda vai ter algum gosto pelos objetos dos sentidos. E uma alma condicionada, quando ela sai da mata, ou quando ela está na mata, ela tem os seus sentidos, órgãos sensoriais, muito ativos. A língua quer experimentar alimentos saborosos. O olho quer ver algo contaminado. O ouvido quer ouvir algo contaminado. Então, por isso que eu estava falando sobre Ajamila. Ajamila era um Brahmana. Mas Ajamila caiu da sua posição. Antes ele estava mantendo a sua vida de maneira apropriada, mas devido à má associação, in Kirtan we find Kripa Karo Prabhu Diya Chitbal. Chitbal means chit potency, chit power. No Kirtana, a gente vê o devoto pedindo para o Senhor Chitbal, ou seja, força de vontade, uma força mental. Same thing. Sadhu Sangha. So Sadhu Sangha, by Sadhu Sangha I can get power. Ou seja, por meio da associação com os devotos, eu posso desenvolver essa força mental. Mas em Ajamila, ele não tinha essa força mental. Chitbal seria como força de consciência. E é por isso que ele caiu devido à má associação. Então, devido a essa asatsanga, má associação, ele caiu da sua posição. Então, dia após dia, that's why Bhaktivinoda Thakur praying unto a lotus feet of Supreme Lord, Vaishnava Vishwas Viddhi Ho Khane Khane. Oh Prabhu, you please bless me so that I can increase my faith in Guru Vaishnava every fraction of second. É por isso que Bhaktivinoda Thakur orou esse verso dizendo ao Senhor Supremo, por favor, me abençoe para que o meu apego a Guru Vaishnava aumente a cada segundo. Então, todo o nosso progresso no Bhajan depende de um ponto só. Quanta sadhu sangha nós estamos recebendo e aí, quanta força mental nós estamos desenvolvendo. Mas se em nome de satsanga, de boa associação, você estiver em má associação, isso é um grande problema. E também, se você estiver apenas exibindo externamente que você está em boa associação, em satsanga, mas na verdade você não está aceitando todos os siddhantas, toda a conduta na sua vida, então essa satsanga não é efetiva na sua vida. E Rupa Goswami também diz, preste atenção que eu quero dar esse exemplo.
if somebody coming to Gauriya Math for 20 years, Rupa Goswami if diz, somebody coming in Gauriya Math se alguém for está 20 em years, it is locality. associação, a Maybe pessoa it is vem a a Gaudiya locality Mata that por Gauriya Math is there. 20 anos, He is talvez coming for é past porque 20 fica years. perto da casa dele. But actually, Então a pessoa está vindo há Krishna 20 is anos. saying, until and unless he is going Mas, to take shelter of a Sadguru, we cannot se a say pessoa that não he se is doing abrigou satsang. aos pés de lótus de um guru genuíno, nós não podemos dizer que ela está fazendo satsanga. Ou seja, a pessoa está vindo no templo há 20 anos, mas não sente nenhuma urgência de se abrigar aos pés de lótus de um guru genuíno. E Rupa Goswami diz, isso não é satsanga. Ado Guru Pada Sraya Tasmat Krishna Dikshadi Shikshanam. Okay. So this way, actually, at all, if you are going to feel any inspiration, então, se você sentir uma inspiração para se abrigar aos pés de lótus de um guru, e se abrigar significa ter submissão. Se você não tiver essa submissão, seu procedimento de Diksha não é perfeito. Então, se alguém está vindo na Gaudiya Mata por 20 anos, e mesmo assim não sente inspiração para se abrigar aos pés de lótus de um guru genuíno, seja certo que essa pessoa é hipócrita. Seja certo disso. Talvez ela venha e faça alguma doação com alguma outra motivação pessoal. Posso dar um exemplo? Há muito tempo atrás, ele costumava vir até a Gaudiya Mata, um homem muito rico. Depois do Arati, ele não vinha na hora da adoração do Arati porque era muito cedo. Mas talvez às 7, 7h30 ele vinha, circunambulava o templo e dava alguma doação para poder manter o seu comércio muito bem. Então ele pedia para Krishna, né? Krishna, eu estou dando essa doação, por favor, mantenha o meu negócio muito bem. Então você pode se lembrar o caso também de Nishinradeva. As pessoas fazem grandes doações para Nishinradeva, mas sempre esperando algo em troca. Esse é o nosso serviço. A Guru Vaishnava Bhagavan. This is our style of seva. Actually, we are those who are in the north part, especially in north part of India. It is this kind of thing is this kind of song going on. This kind of song. Especialmente no norte da Índia tem um tipo de canção que diz. Actually, they are singing. Eles cantam. That all the disease and every problems all. Canções que falam que a gente fique livre de doenças, livre de problemas, por favor, nos abençoe. Eles oram assim todos os dias diante de Shivaji Maharaj, Ganeshaji Maharaj. Eles sempre estão orando dessa maneira. Então, este é o seva deles. Então, aquele homem rico, ele vinha todo dia, prestava reverências. Por muito tempo ele fez isso, mas não tinha nenhuma vontade e inspiração de se abrigar aos pés de lótus de Sadguru. Ele estava apenas querendo manter a sua posição e se mostrar como um devoto. Então, todos os dias ele vinha, prestava reverências. Papoham papos karmanam papos supapos sambhavaha Trahimam pundarikaksha sarva papa haro hari. Every day, you see, kapat. E orava diante de Bhagavan. Prabhu, I am a feature. My whole feature is pap. My total feature is sinful feature. Papa aham, papas karmanam. Papa aham. Eu sou muito pecaminoso, ele falava. Eu estou pecando o tempo inteiro. Então, eu não tenho nenhuma outro refúgio. Por favor, me perdoe.
Então ele estava sempre orando dessa maneira. Então um dia um brahmachari pensou, olha, talvez ele seja hipócrita. Todo dia ele faz essa oração, eu sou muito pecaminoso, por favor, me salve, Hari. Por favor, perdoe, me tire desse oceano de pecados. Todo dia ele orava dessa maneira. Então um dia o brahmachari quis testar se ele estava falando de coração ou simplesmente era um tipo de exibição. Então um dia, aquele brahmachari, depois que a oração acabou, aquele homem rico estava indo embora do templo. Então aquele brahmachari perguntou, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então, na verdade, aquele brahmachari chamou aquele comerciante, me parece que ele chamou pela mesma maneira que o Senhor estava se referindo a si próprio naqueles versos. Mas aquele homem ficou com muita raiva, ele falou, você não tem nenhuma etiqueta porque você está falando dessa maneira? Então o brahmachari falou, me perdoe, mas você estava se identificando dessa maneira em frente ao Senhor Supremo. O que eu posso fazer? Então, aquele homem entendeu a sua própria hipocrisia e como o brahmachari foi capaz de identificar o seu verdadeiro coração. Então você pode ver em vários locais também, bem de manhã, aquelas matadis vão com algum pote pequeno, onde elas colocam um pouco de arroz, de grãos, diferentes itens de manhã, e elas vão oferecer para Ganeshaji, Shivaji, várias deidades. E qual a oração que elas fazem? Sukha sampatti aaye ghar ka. Sukha sampatti aaye ghar ka. Kashta mite tan ka. So they are praying this way. Então elas estão orando dessa maneira. Elas querem prosperidade material. Elas querem saúde. Que desapareçam as doenças. Elas oram dessa maneira. Que não haja mais nenhum problema no corpo. Senhor, por favor, me ajude. Essa é a oração dessas pessoas. Então, a maioria das pessoas tem essa hipocrisia. Isso não é Haribhajana. Então, o que Bhaktivinoda Thakur quis dizer? Ele diz que externamente tudo está certo. Eu estou com uma roupa açafrão, eu estou cantando japa, mas Bhaktivinoda Thakur está dizendo que as pessoas não estão pensando e refletindo sobre se há alguma aparada ou não. Se houver aparada, não é possível fazer Haribhajana, porque a consciência vai descer de nível. Isso é um grande problema. Então, eu estava dando o exemplo de Srila Rupa Goswami Pada, que se alguém está vindo a Gaudiya Mata por 20 anos, mas até então não sentiu nenhuma inspiração para se abrigar em Sadguru, certamente essa pessoa não está fazendo satsanga. Satsanga significa que assim que você entra em associação com o sadhu, isso vai gerar uma reação no seu coração. Isso vai ajudar a sua consciência a progredir. Você vai sentir a urgência de se abrigar em Sadguru, de fazer Haribhajana, e certamente você vai progredir. Então, existia esse tipo de Harikatha, né? Suponha que um homem é um comerciante, um Vaishya, e ele encontra com um sadhu, um verdadeiro santo. E se ele escuta aquele Harikatha verdadeiro e sua vida é transformada, ele desenvolve um grande desapego, neste caso, se esse homem ora aos pés de lótus de Prabhupada ou de um guru verdadeiro, ele fala, por favor, me salve, eu quero fazer Haribhajana. Esse tipo de submissão deve haver.
Neste caso, talvez você veja que, de acordo com o Deva Varnashrama, depois dele receber Diksha, ele alcança a posição transcendental de um Brahmana, a Prakta Brahmanartha, ou Paramarthik Brahmanartha. So, one advice Bhagavan Sri Krishna giving that no buddhi vedam janayed ajnanam karma sanginam joyayet sarva karmani vidvan yukto samacharan. Actually, então, Bhagavan Sri Krishna dá esse conselho no Bhagavad Gita. Ele diz, um homem sábio, um Jnani, um homem muito sábio, ele não deve perturbar a ordem social. Ele não deve falar, você é um Shudra, você está varrendo a rua. Não, saia daí, vamos para o templo adorar a deidade. Ele não deve falar dessa maneira. Ele não deve colocar veneno dentro da cabeça das pessoas. Mas, se por Harikatha você puder transformar as pessoas, então isso está tudo certo. Eu já disse o exemplo daquela prostituta que veio até Haridas e pelo poder de Harinam e pelo poder também de Haridas Thakur, ela foi libertada, ela foi transformada. Então ele agiu dessa maneira, ele fez bhajana em frente a ela e dia após dia ela mudou o seu humor. Então isso foi possível para Haridas Thakur, mas talvez não seja possível para todos agirem dessa mesma maneira. Então você deve agir de acordo com a sua capacidade. Suponha que alguém tem muito apego pela vida familiar, tem muito apego pelo seu comércio, e algum suposto sadhu chega e fala para ele, isso que você está fazendo é errado, você tem que agir de outra maneira, isso não está certo. Isso pode gerar grandes problemas. Então, bem devagar, você tem que dar o remédio para tal pessoa. Se você se aproximar dele de maneira muito aleatória, isso pode dar resultados muito negativos. Ele pode perder até a pequena fé que ele tem. Então, Bhagavan Sri Krishna diz que aqueles que têm apego pela vida material, pela vida familiar, nós não devemos dar uma dose alta e quebrar todo o sistema, a posição social deles. No buddhi vedam janed ajnanam karma sanginam joshet sarva karmani vidyan yuktaha samacharan. Um homem sábio, estabelecido em sua verdadeira identidade eterna, ele não deve perturbar a mente de um homem que está apegado à ação fruitiva. Ele está fazendo algum serviço social, alguma atividade assim. Se você brigar com ele, você pode perder tudo, isso não é bom. Ou seja, você tem que orientar aquela pessoa a fazer o dever que ela está fazendo de maneira sistemática, de maneira regulada. Então você tem que dar um remédio para tal pessoa de tal maneira que ela mantenha a sua fé. Você fala, sim, você está fazendo esse comércio, tudo bem, não há problema, mas você tem que pensar que um dia você vai ter que abandonar o seu corpo. Então dê um pouco de água para Tulasi, tome banho no Ganga, faça essas poucas atividades. Dessa maneira, dia após dia, a pessoa pode aumentar a fé dela e depois disso, você vai falar, eu sei que você não tem tempo, mas pelo menos ouça esse Harikatha, 5 minutos, 10 minutos. Então, gradualmente, um homem sábio nunca vai perturbar as pessoas materialistas, porque elas estão muito imaturas ainda. E se você tentar colhê-las
antes da hora, isso não vai ser bom. Então, um homem sábio não deve perturbar a mente das pessoas ignorantes que estão apegadas à ação. Então, deixe que as pessoas façam seus deveres materiais, mas de uma maneira muito regulada. Ou seja, isso, a pessoa deve ser aconselhada a fazer os seus deveres de maneira muito regulada. E assim, ela pode desenvolver um humor favorável gradualmente e, por fim, você vai poder convidá-lo. Este era o sistema, por isso que Prabhupada costumava convidar. E Prabhupada falava, nós temos que dar prashada para eles também. Hoje em dia, se a gente puder fazer uma prashada, se a gente puder cantar um Lakit Harinam, manter a pureza, oferecer para Krishna com amor, e Krishna aceitar aquilo que a gente oferecer, Krishna não negar o que a gente está oferecendo. Patram puspam phalam toyam jome bhakta prajachati. You should discuss this sloka. Vocês devem falar sobre esse sloka. Ou seja, Krishna pode aceitar tudo, desde que você dê para ele com amor, com dedicação, com devoção. Neste caso, está escrito: Patram puspam phalam toyam jome bhakta prajachati. Out of strong devotion, se alguém oferece algo para Krishna com forte devoção, certamente Krishna vai aceitar, não há dúvida sobre isso. Então, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur dá um comentário muito bom sobre este verso. Que você diria, Maharaj, o que você está falando? Patram significa folha, ou seja, diferentes tipos de folhas, e pushpam, flores. O que Krishna pode fazer com folhas, com flores? Como é que ele pode comer isso? E Vishwanath Chakravarti Thakur diz sim. Quando alguém oferece algo para Krishna, cheio de amor, a pessoa até perde a sua consciência externa, ou seja, a percepção do mundo ao seu redor. Ela se absorve naquele sentimento. Como eu posso dar o exemplo de Vidurani, a esposa de Vidurji Maharaj, que deu para Krishna a casca da banana. Vocês podem se lembrar. Estou dando esse exemplo. Krishna estava no palácio de Duryodhana e Duryodhana pediu para ele tomar prashada lá. E Krishna falou, não, eu estou sem apetite, eu não estou em nenhuma fome, não posso comer agora. Pelo menos um pouco, ele, não posso comer. Então, esse mesmo Krishna, quando, depois de alguns minutos, ele chegou na casa de Vidurji Maharaj, aí a esposa de Vidurji abriu a porta e viu que Krishna tinha chegado. Mas Vidurji Maharaj não estava lá naquele momento, ele saiu para pedir esmolas. Madhukuri. Então, Krishna falou, olha, eu estou com muita fome. E ela falou, meu marido vai voltar já já com as esmolas, com os alimentos. Ele falou, não, mas eu estou com muita fome. Então a esposa de Vidurji falou, mas o que eu posso fazer? Então ela viu que tinha algumas bananas maduras. Então por que eu não ofereço, essas bananas maduras para Krishna? Então Vidurani se sentou na frente de Krishna e começou a dar a casca da banana para Krishna, olhando para a boca de lótus dele, hipnotizada. Então ela deu a casca para Krishna e jogando fora a banana. Naquele momento, Vidurji Maharaj entrou em casa e percebeu, Krishna veio aqui, começou a dançar. Mas, meu Deus, o que você está fazendo? Você está dando a casca para Krishna e jogando fora a banana? Você é tola? Então Krishna riu. Olha, eu não estou comendo banana. Eu não estou comendo a casca da banana. Eu estou comendo apenas o amor. Então, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur também explica isso, que se alguém oferece algo para Krishna com tremendo amor, porque a pessoa está em grande êxtase, ela nem percebe o que está oferecendo. Neste caso,
Pushpam, Phalam. anything, pushpam and flower. Krishna, without Qualquer argument, coisa que a going to pessoa ofereça, eat. This is the love of Krishna não vai fazer nenhum julgamento, ele vai aceitar. Dessa maneira, se você realmente puder arranjar prashadam, então você pode arranjar, oferecer prashada para os outros. Mas, se em nome de prashada eu quiser fazer uma grande distribuição, e as principais preparações, o cardápio for chanarasa, pushpana, paramana, ou seja, preparações muito saborosas, neste caso é um grande problema. É por isso que, no caso do templo do Senhor Jagannatha, lá existe essa promessa de que Jagannatha vai aceitar aquela oferenda, porque a própria Lakshmi Ji está oferecendo. Mas não é que em todos os templos Bhagavan vai aceitar. Então eu posso mostrar também os ensinamentos e a vida de Srila Prabhupada, de como era possível para Prabhupada oferecer, e como era possível para Gauranga Mahaprabhu aceitar. Eu posso dar muitos exemplos. So, no buddhi bhedam janayed ajnanam karma sanginam yoyet sarva karmani vidyan yukto samacharan. So, actually you should follow a very moderate procedure. Então vocês devem seguir um procedimento muito moderado, por meio do qual você possa trazer uma mudança gradual na vida daquelas pessoas apegadas materialmente. Então, a Prabhupada costumava dizer, e amanhã eu posso falar melhor, que se a gente honrar alguém, e essa honra nos ajudar em nosso bhajana, o que há de errado nisso? Então, qual é o mistério dessas palavras? Prabhupada e sua posição incomparável como um acharya, eu posso continuar falando sobre isso, mas hoje eu quero terminar. Eu sinto muito pela interrupção que aconteceu. Então, eu quero dar o exemplo de Janaka Maharaj, Prithu Maharaj, Ambarish Maharaj, Ramachandra. Você pode ver a vida deles. Ambarish Maharaj estava seguindo 9 práticas devocionais. Shravana, Kirtana, Vishnu, Smaran, todas as 9 práticas do Bhakti. E alguém pode seguir uma prática do Bhakti como Parikshit Maharaj. Ou seja, Parikshit Maharaj alcançou a perfeição em Shravana, ouvindo Harikatha. Esse procedimento de Bhakti. E Shukadeva Goswami é o exemplo de Kirtana, ele alcançou a perfeição cantando o Srimad Bhagavatam. Então nós vemos que alguns Vaishnavas estão seguindo uma prática devocional, outros seguem 2, outros seguem 3, outros seguem 9, assim como Ambarish Maharaj, 9 ao mesmo tempo. De toda maneira, Chaitanya Mahaprabhu diz, no Chaitanya Charitamrita, Chaitanya Mahaprabhu diz que talvez alguém está seguindo uma prática devocional. Ele não segue as 9 práticas devocionais. Ou seja, 9 é o mínimo, porque na verdade são 64 práticas devocionais, mas são 9 principais, e Mahaprabhu, depois disso, resumiu em 5 práticas. Então, uma prática devocional, se você seguir perfeitamente, pode te conduzir à perfeição. Talvez você siga 2, talvez 3. E Ambarish Maharaj segue 9. Isso não importa muito. Depende de quanta nista, de quanto comprometimento você tem. Se você não tem nista, você está apenas fazendo uma exibição externa, como você pode esperar ser bem-sucedido. Então, Janakadi, Janaka e todos os outros acharyas, ou seja, Janakaji Maharaj era o conselheiro de Shukadeva Goswami. Então pense sobre isso. Grandes Muni Rishis vinham até Janakaji Maharaj para receber conselhos dele. Então pense na profundidade dele.
Então, o Deva Varnashrama Dharma é algo tão sensível. Então, nós podemos dar mais alguns exemplos no próximo dia também. Hoje nós temos que parar aqui porque o tempo não pode permitir. Temos que parar por aqui. So, Nikhilo Bhuvana Maya Chinna Vichinna Korti Vibhuda Bahulo Mrigyam Mukti Mahanto Datri Shitilito Vidiraga Radho Radeshadani Vilasati Hidinityam Bhakti Siddhanta Bani Vancha Kalpatarosya ke pasindi vyavacha Patitanam Pavane Bhavishnabhyo Namo Tamadi Devam Purusho Puranam Tamalavarnam Suhitavataram Apar Sangsara Samundra Setum Bhajamahe Bhagavato Sarupam Yam Bravayannamanapeta Mapeta Kritvam Daipayana Virahaka Tarva Juhava Putreti Tanamayataya Tarvo Vinedhu Tvang Sarva Bhuta Hidayam Munimanasasmi Narayanam Namaskritta Naranchaiva Narottamam Deving Saraswating Vyasam Tato Jayamujire Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Ram